E engraçado mesmo esse fato que a gente estava abordando aqui no Faroeste, de que as eleições elas aconteceram coincidentemente, com a abertura, primeiro, no segundo dia, né, depois da abertura das Olimpíadas que acontecem em Paris. E eu olhava os grandes portais para ver notícias das eleições da Venezuela e sempre, ao longo do domingo, começou a aparecer Venezuela lá pela noite, final da noite de ontem, mas o dia inteiro foi Olimpíadas. E para mim pareceu que, pelo menos vendo no portal do jornal O Globo, era o show da Madonna enquanto tinha enchente no Rio Grande do Sul. Enquanto a desgraça comia na Venezuela, o assunto era Olimpíadas de Paris. Né? E essa Olimpíada, aliás, Maduro eleito, mas o assunto é Olimpíadas. Ela começou muito mal. Tirando a Celine Dion cantando, que foi algo emocionante, porque Celine Dion é uma coisa à parte, a abertura foi um show de horror. Todo mundo já sabe o que aconteceu, e a conferência dos bispos da Igreja Católica Francesa e líderes religiosos espalhados pelo mundo protestaram contra uma encenação que fazia referência à última ceia, que faz parte, né, da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris. A famosa cena de Jesus e seus 12 apóstolos compartilhando a última refeição antes da crucificação foi recriada com um grupo de drag queens, uma modelo transgênero e um cantor nu representando como o deus grego do vinho, Dionísio. Para a entidade religiosa, o retrato bíblico, né, a reencenação do retrato que ficou imortalizado com a pintura de Leonardo da Vinci, de Jesus com seus apóstolos, recriado pelos organizadores da abertura das Olimpíadas, foi um escárnio, uma zombaria com o cristianismo, e que todos os cristãos foram feridos pela ofensa e provocação. No Brasil, parlamentares da oposição, como Flávio Bolsonaro, Nicolas Ferreira e Júlia Zanatta, entre outros, também criticaram a abertura. Por conta da repercussão negativa, os organizadores das Olimpíadas pediram desculpas. Aspas, nunca houve a intenção de demonstrar falta de respeito a qualquer grupo religioso. Ah, vá, conta outra. Ao contrário, creio que realmente tentamos celebrar a tolerância comunitária. Se as pessoas se sentiram ofendidas, claro, lamentamos muito. Faltou escrever, né? Se as pessoas se sentiram ofendidas, né? Elas. Agora, eu queria ver, Geisiane, mesmo, eu gosto de gente macho. Eu queria ver um grupo de drag queens encenando Maomé. Aí eu queria ver. Encenando cantando uma sura do Corão. Um grupo de drag queen transexual representando uma cena do islamismo. Aí eu queria ver ser macho. Olha, eu me senti pessoalmente ofendida. Eu sou católica, apostólica romana, e eu garanto que esse é o sentimento da maioria da população, ainda que não sejam católicos, né? Os nossos irmãos protestantes, que são cristãos também, se sentiram profundamente ofendidos com o que aconteceu ali. Porque, primeiro, para o católico, não é só a questão da Santa Ceia, né? Mas para a gente também é um sacramento. Nós acreditamos que dali veio o sacramento da Eucaristia, e nós acreditamos que a Eucaristia é o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu não entendo o porquê, num evento mundial, onde o objetivo é celebrar o esporte, celebrar a superação, portanto, das dificuldades, celebrar a capacidade humana de fazer o que aqueles esportistas fazem, que é um trabalho tão belíssimo e que dá muito, muito trabalho, que exige muito sangue e suor dos atletas. Não entendo o porquê do ataque à Santa Igreja Católica, ao cristianismo como um todo. E aí, quando você vai ver quem organizou o evento, quando você
você vai ver a narrativa que tinha por trás do evento, a gente bate de novo no maldito movimento woke, né, que é esse movimento identitarista, que transformou aquilo dali num show de horrores. A abertura inteira, ela foi completamente obscura, cheia de muito simbolismo, obscuros, e que não tinha, em momento algum, a celebração do esporte, a celebração da superação humana. Como o Pavinato falou, a única coisa que salvou ali foi a apresentação da Celine Dion, que inclusive está doente, ela tem uma doença super grave, super séria, e recentemente ela perdeu o marido. É a síndrome da pessoa rígida. Então ela sofre com muitas dores no corpo dela, e ela estar ali cantando plena, apresentando o talento dela, mostra a superação dela. E a Celine não estava ali porque ela era mulher, ou porque ela era uma mulher com a síndrome da pessoa rígida. Ela estava ali em decorrência do talento. Eu comentei isso no final de semana. E ela é da parte francesa, né, do Canadá. Isso. E a apresentação foi belíssima, um clássico que ela cantou, uma coisa assim linda, maravilhosa. Aquilo sim é o que a gente queria ver. Eu não tenho nada contra ter mulher, preto, gay, ET azul, sei lá, uma pessoa pintada de amarelo. Eu não tenho nada contra isso. A população, de fato, ela é diversa. De fato, existem pessoas negras, gays, lésbicas. Não tem nada demais em se ter. Essas pessoas existem. O meu grande ponto é colocar essas pessoas lá dentro em detrimento do talento. Colocar essas pessoas lá dentro para bater uma cota. Isso, inclusive, é uma ofensa. Eu, enquanto mulher negra, me sentiria extremamente ofendida se eu estivesse ocupando o cargo que eu ocupo dentro da Revista Oeste em decorrência da minha cor de pele. Eu não fiz nada para ter essa cor. Ai, eu sou a cota. Ai, eu não te contei. Eu não podia perder essa, desculpa. Desculpa, mas eu não podia perder essa. Eu não podia perder. Mas veja, eu não empreguei nenhum tipo de esforço para nascer com a cor de pele que nasci, para nascer com o cabelo que nasci. Agora, para construir o mínimo, um pouco de conhecimento que eu ainda estou construindo, ainda estou na minha carreira construindo, aí sim eu empreguei esforço. Então, é óbvio que quando isso é reconhecido, o ser humano se sente orgulhoso e feliz. Então, para mim é uma ofensa pessoal essa história dessas cotas todas, nesses eventos todos. E só mais uma coisa, ô Pavinato, eles pediram desculpa porque viu que pegou muito mal, e aí tentou emendar ali no negócio e disse que não tinha nenhuma referência à Santa Ceia, era referência ao Dionísio e tal. Não, a atriz que interpretou aquela mulher gordinha, que interpretou, né, ali o Jesus no meio. Com Jesus ali no meio. Isso, que tava com aquele negocinho na cabeça. Ela fez uma postagem no story dela durante, né, ali um pouco depois do evento, falando que era a Santa Ceia gay. Ela mesma admitiu, todo mundo admitiu, é que a esquerda agora tá tentando ali remendar o discurso. Então é isso, é movimento woke. Daqui a pouco vou falar que foi uma abertura bolsonarista. Não, eu não duvido. Eu não duvido porque todos os cristãos do mundo inteiro se levantaram contra isso. E se você pegar a manchete da Globo, se você pegar a manchete da Veja, você vai ver a repercussão dizendo que no Brasil o bolsonarismo ficou muito irritado. Não é bolsonarismo. E ainda que fosse, não tem problema, porque o bolsonarismo ele não é um leproso. Mas são os cristãos que tiveram a sua fé vilipendiada, como nós temos aí há anos. E isso não é tratado, curiosamente, como intolerância religiosa. Então, assim, nós somos o tempo todo motivo de chacota, e não é tratado como intolerância religiosa. Dora, que eu não posso nem fazer aquela piada. Não vai fazer sarro do islamismo? Não é macho? Pois é. A última vez que fizeram teve morte na redação lá do jornal em Paris. Charlie Hebdo. Exatamente. Quando você mistura religião com esporte, não vai dar certo. O próprio Comitê Olímpico proíbe qualquer manifestação religiosa. Então, por que na abertura dos Jogos Olímpicos se faz qualquer tipo de referência a qualquer religião? Então, aí eu queria que a gente colocasse na tela, o Pavinato, passei para o alemão, a imagem do nosso surfista conhecido como Xambinho, que tinha uma prancha com o Cristo Redentor e ele foi obrigado a pintar a prancha para competir. Mentira! Sim. Então por que não pode essa prancha e pode fazer o que fizeram na abertura? O esculacho pode. Esculachar a religião pode. Isso. Respeitar a religião não pode. Aí o comitê dá uma desculpa esfarrapada no estilo Maduro, ganhei a eleição. Eu tenho a impressão que a Raíssa, ela fez uma manifestação em Libras, porque não poderia fazer uma manifestação cristã. É interessante, a Raíssa, ela conseguiu de alguma forma passar o seu recado. Quando a gente fala sobre as Olimpíadas, não é, Luiz? Nós temos essa questão da
da diversidade, de algo que une as pessoas no mundo inteiro. No entanto, essas mesmas pessoas, elas têm diferenças, seja diferenças religiosas por conta do seu contexto, gostos individuais, enfim, das diversas naturezas. Enquanto o Comitê Olímpico proíbe manifestação religiosa, ele proíbe das pessoas serem o que elas são. Então, quando o surfista, o brasileiro, teve de retirar a imagem de Cristo da sua prancha, estão simplesmente impedindo ele ser quem ele é. No entanto, quando você pode-se dizer até que isso é uma referência ao Rio de Janeiro. Eu ia falar exatamente Exato. Né? É uma referência turística, não só religiosa. Nós temos que agora retirar... retirar um grande símbolo aqui do Brasil, em especial ali no Rio de Janeiro, porque simplesmente não querem, porque parece que é uma ofensa. Se ele passasse um batom na boca. Exato, parece que é uma... Exatamente, parece que é uma ofensa. Se ele tivesse fantasiado, colocado um desenho ofensivo à imagem do Cristo Redentor, teria sido aceito. É que a questão, infelizmente, hoje querem ter esse choque, não é? Porque para você celebrar a diversidade, não é? Isso precisa incluir realmente a diversidade. E não só alguns são diversos e alguns podem ser colocados em foco ali, mas outros não. Porque se você fala de religião, são extremistas. Se você fala da fé dos outros, são extremistas. Se você fala de você ser quem você é e poder defender quem você é, sabe, isso sim é liberdade. É a verdadeira liberdade que a França deveria estar pregando no momento. Essa moça, a organizadora, falou, eles foram obrigados a pedir desculpa, pediram desculpa. Eles não pediram desculpa. Basta ser visto, observar o sorriso cínico da organizadora, dizendo que não tinha nada a ver, se algumas pessoas se sentiram ofendidas. Ela simplesmente fez um pedido de esclarecimento com um sorriso cínico, mas tem algumas coisas... É igual a Aniele falando que não teve racismo com a mais ou menos, dela. São cínicos, mas olha, foi maravilhoso você ter falado do Charlie Hebdo. Por qual razão? Eu lembro que quando o Charlie Hebdo sofreu o atentado terrorista por causa das manifestações que eles fizeram com Muhammad, no caso, ofenderam Fizeram os uma judeus. charge. Fizeram uma charge. Como fizeram do Bento XVI, como fizeram de todo mundo. Naquela época, eu estava na TV e me fizeram a seguinte pergunta: todos aqui somos Charlie Hebdo. Eu disse, eu não sou Charlie Hebdo. Eu defendo o direito que ele tem de se expressar, mas no ambiente privado. Ou seja, como é uma revista, as pessoas compram e vão lá ver o que querem. Mas eu não sou Charlie Hebdo. E disse porque eu não era Charlie Hebdo. Porque o Charlie Hebdo é um bando de mau caráter. Sabe como foi que eles retrataram a Santíssima Trindade? Colocaram Deus Pai sendo sodomizado por Jesus Cristo, que pegou um triângulo representando o Espírito Santo e introduzido na sua retaguarda. Foi assim que eles reproduziram o que era a Santíssima Trindade. Em síntese, eles não se dão o respeito e eles não respeitam ninguém. Essa é a razão pela qual eu gostaria, no final das Olimpíadas, façam uma charge ou façam uma manifestação como essa em relação a Muhammad. Eu quero ver se eles têm coragem de fazer isso. Qual é o problema? E aí é que a minha angústia. Eles estão destruindo tudo aquilo de mais sagrado que foi construído pelo Ocidente, dentre eles construído pelo cristianismo, que é o direito, que é o dever de amar o outro e ser, no mínimo, tolerante com relação ao outro. Isso é uma conquista cristã. Eu não sei se vocês sabem quanto a isso, mas se hoje nós falamos em direitos humanos, direitos fundamentais e universais, universal vem do grego, né? E a palavra universal do grego é católica. Essa é a palavra universal no grego. Então a igreja católica é a igreja universal, né? Foi a primeira igreja oficial cristã. A filosofia cristã, seja você cristão ou não, seja você ateu, cristão, judeu, islâmico, agnóstico, qualquer coisa, em fase de transição, candomblessista, qualquer coisa. Você não precisa ter a fé cristã para compreender que foi a filosofia da fé cristã que criou isso que nós chamamos de direitos humanos universais, direitos fundamentais, dos quais decorre toda essa luta dos direitos igualitários, casamento entre pessoas do mesmo sexo, fazer a pessoa que é transexual mudar de sexo, tudo é invocado em nome dos direitos humanos.
E não existiriam direitos humanos sem a filosofia cristã. Explico-lhes por quê. Explico-lhes por quê. Direito. O que é um direito? Ou o direito é algo humano, fundamental e universal, ou é uma regra que quem está no poder, quem é o mais forte, concede a você e pode tirar a qualquer momento. Ou o direito é legítimo pela força, o mais forte te dá um direito, ou ele é legítimo pela fé. E essa fé, que legitima o direito como algo humano e fundamental, ela só é compreendida para que existam direitos fundamentais quando nós entendemos que Deus, ou não queira chamar de Deus, a ideia primeira, a razão primeira de todas as coisas, quando se materializou neste mundo, se materializou como ser humano, em primeiro lugar. E chamou este ser humano de filho, em segundo lugar. E para que não restasse dúvida, mostrou que dentro deste ser humano habita o Espírito Santo, que é uma parte desse Deus Pai, dessa razão criadora de todas as coisas. Porque Deus é Deus, ele é livre. E por isso nós temos o direito fundamental à liberdade. E porque cada um de nós, por mais diversos que nós sejamos uns dos outros, em todos os aspectos físicos, sociais, geográficos, temporais, por mais diversos que nós sejamos, e essa é a verdadeira diversidade, nós temos, cada um de nós, a mesma substância divina dentro de nós. Por isso, existencialmente, nós somos iguais, por mais diversos que nós sejamos. Por isso, nós somos igualmente livres e livremente iguais. Daí nascem os direitos humanos. E se nós retirarmos essa fundamentalidade de Deus do direito, não há solo que sustente um direito humano fundamental e universal. E tirar a base, o chão do direito de Deus, é deixar aberta a porta para sistemas totalitários, como o nazismo na Alemanha. Então, ou você reconhece que o direito é legitimado pela violência do mais forte, ou que ele é legitimado por Deus. A escolha é de cada um de vocês.